Fala galera, eu sou Atos E eu sou Maiane. e nós somos o A2. E hoje nós estamos aqui porque depois de muito tempo, agora sem interrupções, sem intervalos, o A2 está de volta. E hoje, para tratar de um assunto muito delicado, que tem sido realmente um empecilho em vários relacionamentos, levando até mesmo a muitas separações. Hoje o nosso assunto será diálogo. A falta de diálogo hoje é um dos principais problemas na vida dos casais. As pessoas não parecem saber conversar mais, né, Atos? Verdade. E quando conversam, é tudo na base ou de reclamações ou de muitas cobranças. E além do mais, a vontade de não ouvir o outro é muito grande. Muitos casais também partilham de um defeito grande, muito em comum, que é achar com que a outra pessoa consegue adivinhar o que é que eu estou pensando ou algum assunto que está passando na minha cabeça. Isso, gente, é impossível. Ninguém tem bola de cristal. A Maiane não tem bola de cristal para adivinhar o que eu penso. Eu não tenho bola de cristal para adivinhar o que ela pensa. Então nós precisamos de dialogar, nós precisamos de conversar para a gente chegar num consenso. Isso é o diálogo. Então nós sabemos, né, gente, que o diálogo é indispensável na vida de um casal. Mas nós também sabemos que nem sempre é fácil, né, Atos? Nem sempre as pessoas sabem como conversar, como desenvolver um bom diálogo. E o que é um bom diálogo? É a gente aprender a conversar sobre coisas comuns, coisas naturais, né, do nosso dia a dia. Por exemplo, o nosso trabalho, como tem sido, né, o nosso trabalho, nossas contas a pagar, porque afinal a minha conta também é a conta do meu marido. Com certeza. Então nós precisamos conversar também sobre isso. Nós precisamos aprender a conversar sobre a nossa realidade financeira, porque, por exemplo, aqui em casa, o Atos tem mais facilidade de resolver a parte da finança da nossa casa. Então ele fica responsável por juntar as contas, por pagar as contas. Mas se ele não conversar comigo para me falar como que está a nossa atual realidade financeira, o dia que se houver algum problema financeiro, eu não vou estar nem sabendo. O dia que eu ficar sabendo do problema, isso pode gerar um conflito. Por isso que é ideal a gente conversar antes. Gente, como que nós vamos fazer então para desenvolver um bom diálogo? A base de uma boa conversa é o respeito. Se eu não entender que a Maiane tem uma forma de pensar e ela entender que eu tenho uma forma de pensar, nós nunca vamos chegar num consenso. Verdade. Aqui existem duas famílias diferentes, culturas diferentes. Então o respeito é a base primordial para um diálogo dar certo. Porque se eu não conseguir desenvolver um bom diálogo, Maiane, no tempo bom, como que eu vou fazer para resolver e desenvolver um bom diálogo no tempo ruim? Ou seja, se eu não converso com a minha esposa quando as coisas estão boas, como é que eu vou conversar com ela quando as coisas estiverem ruins? Então o ponto-chave do diálogo é o respeito. Outra coisa muito importante também, né, Atos, é que não adianta eu querer ir conversar e ser sempre irredutível, ou seja, não querer abrir mão, né? Eu preciso de entender que no casamento muitas vezes eu vou precisar de ceder, né? Nem sempre eu serei a certa da história, e eu preciso aprender a ouvir o outro lado da história também. E é aí que muitas pessoas falham, porque ela não tem aquele hábito de conversar, nem que seja uma conversa boa pela manhã ou pela noite, e aí ela não desenvolve esse entendimento de que existem outras histórias, existem outras versões, e ela precisa de saber que nem sempre o lado dela é o lado que está certo. Ou talvez até está certo, mas eu sempre falo uma coisa, no casamento é melhor a gente ter paz do que ter razão. Então, o principal ponto para que o diálogo dê certo é entender que existem outras versões da história, que você nem sempre é o certo. E a Bíblia tem um versículo muito top, que eu creio que é um divisor de águas nessa questão de diálogo. Eu quero ler para vocês aqui, que está em Provérbios 15:1. Olha que top! A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, claramente, a Bíblia está dizendo para mim e para você, para minha esposa, olha, quando o pau estiver quebrando, quando a fogueira estiver pegando no teto, é preferir você chegar e falar uma palavra branda do que você chegar e tacar mais uma palavra dura. Ainda mais quando não existe diálogo. Quando existe diálogo ainda é mais fácil, porque naquele momento você vai chutando para ali, mexendo de cá e chega num consenso. Mas quando definitivamente não existe diálogo na vida do casal, a palavra dura, ela só coloca mais gasolina na fogueira. E qual a dica que Maiane, Atos, temos para vocês para começar a desenvolver esse diálogo saudável no seu casamento, no seu relacionamento? Nós pegamos pra gente
a ideia de relacionamento na mesa. Isso mesmo, na mesa. Nós criamos esse vínculo, né, Atos, através de um momento, de um café da manhã, no almoço ou no jantar. Ali, na mesa, nós conseguimos dialogar, conversar um com o outro, saber como que foi o dia, coisas simples do dia a dia mesmo, mas lembrando que também deixando o celular de lado, deixando o trabalho de lado, e eu tô ali disposta a ouvir e ele também a me ouvir. Então é isso, pessoal. A nossa dica de hoje para desenvolver um bom diálogo é dar prioridade àquela pessoa que está com você todos os dias, para que no tempo bom vocês possam desfrutar de boas conversas e no tempo ruim vocês consigam também resolver com uma boa conversa e que o amor perdure na vida de vocês, não só hoje, mas amanhã e para todos sempre. Amém. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.